Magnífico dia, amados irmãos, que a paz e o amor misericordioso de Cristo nos sejam abundantes, que o Espírito Santo nos faça vaso novo e possamos ser canal de bênção na vida de todos que vamos nos conectar com a permissão de Deus. Que este estudo e devocional te abra os olhos da fé e seja a direção, a resposta do que você pediu ao Pai. Que a cada devocional a sua sede de conhecimento, de acessar ao bom, ao perfeito e o agradável do Senhor se multiplique e que com suas palavras, pensamentos e ações você seja um milagre na vida de alguém. Amados, o capítulo 12 de 2 Samuel é uma continuação da história de Davi e Batseba e introduz o profeta Natã como um importante mensageiro de Deus. Deus envia o profeta Natã a Davi para confrontá-lo por seu adultério com Batseba e pelo assassinato de Urias. Natã conta uma parábola sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre, o que deixa Davi indignado. Natã então revela que a parábola se refere a Davi e ele é repreendido por seus pecados. Natã profetiza que, como resultado de seus pecados, a espada nunca se afastará de sua casa e seu filho morrerá. Davi reconhece imediatamente seus pecados e se arrepende profundamente, confessando sua culpa diante de Deus. Batseba dá à luz a um filho de Davi, mas o bebê fica doente. Davi jejuma e ora fervorosamente, mas o bebê morre, como predito por Natã. E eu convido você a lermos na íntegra o capítulo 2 de 2 Samuel. Ao final, como todos os dias, nós vamos orar em agradecimento e em seguida vamos retirar os ensinamentos, as lições e os princípios que vão nos edificar o nosso dia, a nossa vida e que vamos transbordar também na vida do nosso próximo. Deus manda Natã repreender Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico, pois, possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormiam em seu regaço. E a tinham como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compareceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias,
o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira, há que os inimigos do Senhor blasfemem. Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá essa criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. O nascimento de Salomão. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho e chamou seu nome de Salomão. E o Senhor o amou. E então, pela mão do profeta Natã, chamou seu nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Davi conquista Rabá. Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve.
Senhor, gratidão por mais um dia na tua presença. Gratidão pela tua palavra, Senhor, que a cada dia nos mostra o caminho correto, justo, que nos dá acesso a ti. Pai, obrigada por essa palavra que traga clareza, providência e de fato seja a resposta para a oração que teus filhos amados te fizeram. Pai, obrigada por cada pessoa nova que chega, por cada coraçãozinho que começa a seguir esse perfil e começa a transbordar do teu amor, a acessar o teu bom, o teu perfeito, o teu agradável, a compreender que a nossa vida é a boa obra do Senhor e é através do entendimento e a prática dos teus mandamentos é que nós prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu peço que entre com providência nas áreas emocionais, nas áreas espirituais, na conexão com o Senhor, principalmente. Que cada coraçãozinho compreenda que é pelo nosso coração que nos conectamos a Ti e é acessando a Ti através do nosso emocional, compreendendo a Tua palavra e agindo de acordo com ela na nossa vida, que nós ficamos mais próximos a Ti. Pai, permita que a fé se multiplique, que os olhos se abram e que cada coraçãozinho tenha uma experiência contigo, Senhor. Porque quando nós temos a nossa experiência, quando nós acessamos de fato o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, não há nada que nos impossibilite de acessar o que tu nos mandou fazer. Pai, eu peço e agradeço por todas as oportunidades, por toda a positividade que o Senhor nos possibilita ser na terra todos os dias. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos às principais lições e princípios deste capítulo que vão agregar muito em nosso conhecimento e também no nosso transbordo da palavra de Deus. O capítulo 12 destaca as graves consequências do pecado, não apenas para Davi, mas também para a sua família e reino. Davi demonstra um arrependimento sincero e é perdoado por Deus, embora ainda enfrente as consequências terrenas de seus pecados. Natan representa a voz de Deus confrontando Davi com a verdade de seus pecados, mostrando a importância da responsabilidade e da confissão. O capítulo ilustra a soberania de Deus em julgar e perdoar, mesmo diante de transgressões tão graves. E o que nós tiramos para a nossa realidade hoje, amados? Nós somos pecadores natos, salvos pelo sangue de Cristo. Mas vamos cometer erros. É normal na vida de cada ser humano. O que é digno é você reconhecer o teu erro, se arrepender de coração e verdade e aprender a não cometê-lo novamente, de nenhuma forma. Além disso, ser exemplo, reconhecer o erro, ressignificou, perdoou, pediu perdão a Deus, se auto-perdoou, porque enquanto você também não se perdoa pelo ato negativo cometido, você se prende à negatividade. Tudo gira em torno do nosso emocional. Então nós precisamos estar blindados de justiça. E o que é estar blindado emocionalmente na justiça? É ser capaz de enxergar que cometemos erros e precisamos aprender a não repeti-los mais. Precisamos ter a humildade no nosso coração de pedir perdão ao Senhor por termos dado um passo falso, um passo que talvez tenha prejudicado uma pessoa que você ama ou às vezes tenha prejudicado você mesmo. E se você não se perdoar também, você vai ficar preso, limitado e não vai prosperar nas promessas que Deus tem para você. Então, a reflexão que tira-se de hoje, aprenda com seus erros. Seja humilde, pedindo perdão a Deus, a você mesmo e, se puder, até a quem você magoou, a quem você prejudicou. O perdão não serve só para nos deixar bem,
não só para deixar o próximo bem. O perdão é subir de nível. O perdão é estar mais perto de Deus e do que Ele nos manda fazer. Então, a cada vez que nós esquecemos o orgulho, que também não é do Senhor, a arrogância, que Deus abomina, nós vamos nos tornando seres puros, a cada dia aprendendo, a cada dia aplicando o que a palavra nos ensina. Não deixem de transbordar o que vocês aprendem do jeitinho que vocês aprendem. Leiam a palavra, escutem novamente, converse com seu cônjuge, seu parente, sua mãe, seu irmão, seu colega de trabalho. Compartilhe a palavra do jeito que o Papai do Céu colocou no seu coração. Amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.